Olá, bom, eu quero agora com vocês voltar um pouco para os fatos do crescimento econômico, para a gente ver o que a gente aprendeu até agora e como é que esses modelos que a gente aprendeu até agora explicam esses fatos, né? Então vamos relembrar esses fatos e vamos discutir um pouco eles. Primeiro, né, há uma grande variação de renda per capita entre países. Bom, nós observamos isso, né? E eu acho que isso se encaixa no modelo do solo, né? Porque tem países que tem, os países podem ter diferentes estados estacionários de acordo, né, com as suas condições, né, de poupança, de crescimento populacional, de depreciação física do capital e de progresso tecnológico, como também os países podem estar, né, em diferentes posições em relação ao seu estado estacionário, né, eles podem ainda não ter começado, né, quer dizer, eles podem estar muito longe do seu estado estacionário, eles podem estar chegando no seu estado estacionário, ou eles podem estar no seu estado estacionário. Então, acho que esses modelos, né, e aí depois, quando a gente coloca capital humano, isso ajuda a explicar mais ainda, né, essas diferenças em capital humano, né, e a gente vê que, assim, nas últimas décadas, teve um esforço muito grande, né, acho que desde a década de 90, do ano passado, um esforço muito grande de ampliar o acesso à educação, para as crianças, né, e depois, já nesse século, ampliar o acesso à educação universitária, né, mas ainda assim, se você olhar para a qualidade de educação, se você olhar, né, para a performance dos países no PISA, né, ou até mesmo para a diferença da produtividade da população, né, a gente vê, fica muito evidente a qualidade da educação. Então, ainda que, né, os países tenham investido no aumento, né, da quantidade de educação, não necessariamente se reflete no aumento da qualidade da educação, né, e isso também pode gerar diferença de renda entre os países, certo? Aqui também tem uma coisa interessante, tem muitas pessoas que olham para essas questões, por exemplo, ver a performance do país no PISA, né, que esse PISA é a prova internacional, né, de avaliação dos alunos, né, que pegam alunos ali de 15 a 16 anos, né, e eles olham, medem a qualidade da educação, né, comparam essa qualidade da educação e olham no crescimento econômico também. Tem muita gente que faz isso. Um exemplo do que vocês podem fazer para o trabalho dessa disciplina, por exemplo, países diferentes vão ter impactos diferentes na educação devido ao Covid, como é que vai ser, né, o futuro. Então, são coisas que vocês podem observar, até mesmo, eu acho que das Nações Unidas, acho que é a Unesco, tem medido qual os países que têm ficado mais tempo com a escola fechada, né, com a escola fechada por causa do Covid, né, eu acho que pode ver isso também, né, e pensar e ver, medir isso com qualidade de educação, tentar pensar em quais serão as implicações futuras, né? E até mesmo as desigualdades, né? Que no Brasil a gente tem desigualdade de escola pública, de escola privada, né? Como é que a gente vai fazer com essas diferenças, né, de acesso à educação? Então, acho que é importante também, né, que vocês podem olhar para o passado, né, e também olhar, assim, por exemplo, países que têm diferenças de acesso à educação para populações de acordo com a renda ou raça, e o que acontece, e projetar isso para o futuro, né, projetar esses resultados que vocês encontram, eles não precisam ser os resultados numéricos projetados, mas eles podem ser considerações que vocês podem projetar para o futuro, qual pode ser o impacto do Covid, né, e como isso pode atrapalhar uma retomada, né, de crescimento e desenvolvimento que é inclusiva, sustentável e resiliente, né, que é a nossa proposta de trabalho, tá? Bom, então é isso. Para as taxas de crescimento variam substancialmente entre países,
Bom, isso pode acontecer, né? O modelo do solo explica isso, que países estão em diferentes fases né, do seu desenvolvimento, então eles podem estar mais longe ou mais próximo do seu estado estacionário, né? Ou mesmo, né, se é o crescimento, se é o progresso tecnológico, eles podem ter um progresso tecnológico diferenciado. Isso explicaria. Como é que o modelo AK explicaria isso? Né, esses países estão investindo pouco em progresso técnico, né, eles precisam investir mais, precisam poupar mais. Né, então, taxa de poupança definiria aqui, né, a diferença de taxa de crescimento entre países. Como é que o modelo de capital humano do Lucas explicaria isso? Né, precisa investir mais em produção de conhecimento, né? Não é só educar, mas também produzir conhecimento, porque é essa produção de conhecimento que gera, né, produtividade maior no setor de produção, né? Taxas de crescimento não são necessariamente constantes ao longo do tempo. Já falamos disso, assim, dessa questão do modelo de solo, né, que a taxa de crescimento depende de quão longe você está do estado estacionário, então quanto mais perto você chega do estado estacionário, pode mudar. Mas no modelo Lacan, no modelo de Lucas, tem a ver também com a capacidade que o governo tem, né, de influenciar essa taxa de poupança. Então, isso pode divergir também. A posição relativa da renda per capita de um país na distribuição mundial pode mudar, né, e como é que a gente explica isso? Né, em estado estacionário, a gente, no modelo de solo, a gente poderia explicar como, por exemplo, né, uma redução na capacidade de poupança da população, por causa de um empobrecimento do país, né, e isso faria com que, né, ou mesmo o fato do crescimento, né, pode fazer, às vezes, um país saiu muito lá atrás, porque ele ainda não começou a crescer, mas quando ele começar a crescer, ele tem um estado estacionário muito mais além, né? E ele pode ultrapassar. Então, isso que pode acontecer. A gente tem que tomar também muito cuidado o que é, né, ciclo e o que é crescimento. Né? Lembrando sempre que crescimento é uma coisa de longo prazo. Que não tem a ver com o que aconteceu o ano passado, o ano retrasado e o que está acontecendo esse ano. Crescimento não é uma questão assim, é uma tendência pelo menos de 10 anos. Tá? E nesses 10 anos, você pode ter, né, um ciclo que foi melhor e um ciclo que foi ruim. Então, crescimento não é aquela variação anual do PIB que a gente olha. Crescimento é essa variação do PIB no longo prazo, né? Que mostra aquela tendência. A gente vê que os PIBs dos países vão variando muito de um ano para o outro. Mas se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né, e tirar a tendência linear, você vai ver que tem ali uma taxa mais ou menos parecida, né? Dá para fazer uma tendência linear e ascendente, né? Crescimento do PIB comercial nacional estão relacionados. Até agora nós estamos trabalhando com modelos fechados, então a gente não falou de comércio internacional, então a gente não tem como avaliar esse fato de crescimento econômico, né? Trabalhadores qualificados e não qualificados tendem a migrar de regiões ou países pobres para países ou regiões ricas. Nós vimos isso no modelo de capital humano, né? E isso ia, né, desafiava essa hipótese de retornos marginais decrescentes do capital e do capital humano, né? Que essa hipótese diria o quê? Ela diria que, então, o dinheiro e as pessoas qualificadas migrariam de uma região mais rica para uma região mais pobre, porque o retorno lá na região mais pobre é ruim. Mas a gente viu que... e aí vem os modelos, né, os modelos AK, né, que contestam isso, porque eles, a hipótese deles de retorno marginal decrescente do capital do trabalho qualificado, é substituída pela, né, retorno dos marginais constantes. Então,
eles fazem isso porque eles estão olhando para essas questões. Mas há outras razões pelas quais os trabalhadores qualificados e não qualificados migrariam para regiões mais ricas. Isso pode ter a ver com questões institucionais dos países mais pobres. Então, países mais pobres têm mais rent-seeking, né? Então, pessoas que vivem para ganhar, né, sem produzir, né? Então ganham porque estão à margem do Estado, à margem das leis, né? E não implica em produção, não estão contribuindo diretamente para o PIB, mas estão, né, exercendo atividades que pode ser corrupção, mas também pode ser simplesmente, né, burocracia. Por exemplo, o cartório. Né? O cartório é uma burocracia que hoje ainda não é mais hierárquica, né? Não passa mais de pai para filho, mas é uma burocracia que a gente pode dizer, né, que o país funcionaria independente dos cartórios. Né? Hoje você vê que nós estamos numa situação, né, de exceção com essa crise, nós estamos fazendo assinaturas digitais com a necessidade de ter um cartório que reconhece assinatura, reconhece firma. Né? Hoje a gente está trabalhando com assinaturas digitais. Então, como é que essa estrutura, né, tão típica, né, do império, né, quando ela ainda persiste, né? E quanto tempo, gente, demorou para ela deixar de ser passada de pai para filho? É incrível, isso foi no final do século passado. E aí tem mais, né? Tem a questão dos cargos, né, que são distribuídos para os filhos ou para os parentes, né, toda essa questão e esse jeitinho que se dá para chegar lá no BNDES é rent-seeking, né? Então, fora a instabilidade jurídica, a instabilidade institucional, né, saber que o seu dinheiro pode ser confiscado, né, ou você não pode, não confiscado, mas você pode ter dificuldade de tirar o dinheiro do país, pode ocorrer uma crise de liquidez, ou você pode ser processado, ou seus bens pode ser confiscado, né, e de repente está torna aquela empresa estatal. Então, tem várias questões que é importante ficar atento, né? Que é diferente da gente estar falando assim, tem que ser público, tem que ser privado, a empresa. É uma questão diferente, tá? É o fato de que o investidor estrangeiro pode não se sentir seguro naquele país. Então, apesar de ter um retorno alto do investimento, os custos associados ao investimento e o risco em relação ao investimento é tão alto que não compensa o investimento. E isso acontece também para os trabalhadores qualificados. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo uma política, né, que penaliza os trabalhadores qualificados, né, e facilita aquelas pessoas que, que vivem, por exemplo, empresários são importantes, são importantes, mas eles não, porque a pessoa tem uma loja, não, por exemplo, a pessoa tem uma franquia de uma loja, isso não deveria fazê-la uma pessoa rica, excepcionalmente rica. Isso deveria remunerar a pessoa, né, o seu trabalho de gerenciar aquela loja, certo? Agora, a partir do momento em que a pessoa monta uma franquia e fica extremamente rica, e uma pessoa que investiu em educação e está trabalhando, né, consegue ter uma vida boa, mas não. Olha a diferença, né? Parece estranho, né? E aí, quando você começa a cortar gastos, dificultar a pesquisa, o que acontece com essa população? Ela foge, gente. Hoje nós estamos vendo isso, né? Nós estamos vendo muita gente qualificada abandonando o país. Por quê? Né? Porque a gente tem essas distorções. Né? Nós temos essas distorções. Então, a gente tem pessoas que estão na política, pessoas que, né, e, assim, estão em alguns setores que tem muito lobby
né, para manter as condições, mas não necessariamente são pessoas, né, que são qualificadas, né, e aí quando você começa a não remunerar trabalhadores qualificados, e você tem, por exemplo, hoje, como a gente tem uma crise mundial na saúde, o que está acontecendo? Saída de médicos do Brasil. É isso que está acontecendo. Né? E aí, quando você não tem investimento em pesquisa, o que está acontecendo? Saída de pesquisadores do país. É isso que está acontecendo. Né? Então, a gente tem que a gente tem que ter uma estrutura de incentivos que seja correta. Né? Então, se a gente está dizendo, olha, é importante para o país, né, que você invista em educação, então o retorno dessa educação, né, ele tem que estar garantido lá na frente. Né? Não adianta você falar, é importante que você invista em educação e aí você conhece muitas pessoas que vivem da renda, né, das propriedades que ela tem, ou tem uma vida maravilhosa porque tem uma franquia, né, não sei, fala uma marca aí de roupa. Não deveria ser, né? A gente deveria. Né? E assim, loja não é nem produção, né? Nem produção, comercializando, né? E aí acho que isso aí vai bem também encontra um pouco, né? O que a gente vê aí, tanto de um lado mais ortodoxo quanto do lado mais heterodoxo, de que pensa crescimento e desenvolvimento do país. Né? Em relação aos Estados Unidos, né, a gente viu que os Estados Unidos mostravam um crescimento sustentável. Eu acho que isso aí, o modelo de solo com progresso técnico, né, é feito para explicar isso, né, explica muito bem que a taxa de crescimento médio do produto per capita é positiva e constante, né, que isso que é o crescimento, né, de estado estacionário, um crescimento com progresso tecnológico, e a taxa de retorno do capital é constante, bate bem com a função de produção, né, do solo, e a participação da renda na remuneração do capital mão de obra é constante, bate bem com o modelo do solo. Então, assim, que foi uma avaliação, né, dos modelos que a gente viu até agora para explicar esses fatos do crescimento econômico, né, a gente viu que eles explicam muito bem, mas agora a gente vai começar a falar de uma outra parte dessa história, que é a parte das ideias, da economia das ideias, das inovações, das invenções, né? E a gente tem visto, né, nos últimos anos, mudanças muito grandes, né, no nossa maneira de conviver, de produzir, novas tecnologias, novas configurações, vários avanços, e a gente vai discutir essas questões, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Deixa eu sair daqui, desligar. Até mais.